Bem-vindos a mais um vídeo no canal Café com Pilates. Aqui a gente traz um pouquinho mais de profundidade para os assuntos relacionados à metodologia tão incrível do Pilates. Eu trago a minha abordagem, a abordagem da Thalissa Laranjeiras, para tudo que vocês realmente precisam entender sobre a metodologia. Hoje o assunto é quais pontos eu preciso observar dentro de uma aula experimental, o que eu preciso ver com os meus alunos. Mas antes da gente começar esse assunto que é tão importante para a nossa vivência, eu quero pedir para vocês curtirem esse vídeo primeiramente. Não se esquecer de se inscrever nesse canal para que você possa ser avisado quando novos conteúdos forem postados. E, obviamente, compartilhar com um amigo aí, um colega de profissão que vá se beneficiar desse assunto. E lembrando de me seguir também nas minhas outras redes sociais, no Instagram, vocês podem me acompanhar por lá, o meu arroba é @Thalissa Laranjeiras. É fato que a grande maioria dos alunos que chegam até nós dentro do nosso estúdio de Pilates, eles não chegam super saudáveis, sem dor, sempre buscando somente condicionamento físico ou uma prática para sair do sedentarismo. A grande maioria vem por algum desconforto, algo que incomoda, alguma dor, enfim. Quando a gente já tem esse feedback, a gente já tem um ponto a se olhar. Mas lembrando que a dor nem sempre, a grande maioria das dores não estão... O local onde está dolorido não é onde está causando essa dor. Exemplo, eu tenho uma dor muito grande no meu ombro, eu tenho que olhar para as articulações adjacentes para saber o que está acontecendo ali. Muitas das vezes o sinal de alerta, ele liga aonde está o ponto de dor, mas o que ocorreu para esse ombro doer nunca é aqui. Geralmente é ali na cintura escapular ou algum pontinho de instabilidade ou fraqueza. Então, isso que eu quero mostrar para vocês no nosso vídeo de hoje, para que vocês observem. No Pilates a gente trabalha o corpo todo a todo momento. Então, esses pontos que eu vou ligar o alerta para vocês na aula experimental é justamente aonde vocês precisam olhar. A aula experimental no primeiro dia é para você realmente conhecer o corpo do seu aluno e saber por onde se guiar. É o caminho certeiro para você buscar o resultado. Mas lembrando que em todas as aulas nós realizamos avaliações contínuas, ou seja, a nossa avaliação é continuada. Por isso que sempre temos que ter alguns movimentos repetidos na nossa aula. Para quê, Thalissa? Para que a gente tenha parâmetro de avaliação. Para eu mostrar para o meu aluno, olha, você melhorou. Se eu sempre modifico os movimentos, o meu aluno nunca vai sentir que ele melhorou. Então eu preciso ter aquele exercício base para que ele sinta, nossa, antes eu não conseguia sentir esse movimento, hoje eu sinto. Antes eu não conseguia realizar esse movimento de uma forma legal, hoje eu realizo com facilidade. Antes eu não colocava as mãos nos meus pés, hoje eu consigo. Eu não conseguia sentir meu abdômen, agora eu consigo. Então são esses parâmetros que eu consigo mostrar para o meu aluno quanto ele evoluiu e criar aquele tijolinho de confiança. Cada conquista do nosso aluno é um tijolinho de confiança que ele coloca no nosso lado profissional. E quanto mais tijolinhos, maior a confiança do meu aluno em mim, professora de Pilates, e quanto maior a confiança do meu aluno, mais resultados, mais confiança ele tem no meu trabalho. É isso que a gente quer. Vamos lá, então? Pensando numa aula experimental aqui no Mat, vocês podem trazer tudo o que eu falar hoje aqui para o Mat e modificar para os equipamentos, pensando na base, tá? Então, olhando para o nosso aluno, eu preciso pensar em alguns quesitos, eu preciso pensar em organização corporal, tá? Então, quando o seu aluno está em pé, tá? Quando o seu aluno está em pé, ele chega para você. Como que está esse centro de equilíbrio dele? Ele está deslocando o corpo todo para frente, levando a força para os dedos dos pés, tensionando muito esse pé. Ele está jogando o corpo para trás, ele é um aluno desabado, ele é um aluno que leva hiperextensão de joelho. Então, todas essas informações são riquíssimas para que você possa trabalhar no decorrer da sua aula e conhecer o seu aluno, tá? Então, olhou o posicionamento do seu aluno, isso você não precisa nem parar ele. Quando ele vem andando, quando ele para conversar com você, eu falo que o nosso olhar é como se fosse, nós somos eternos investigadores o tempo inteiro. Então, a todo momento ali, ó, eu estou captando informações para que a minha aula faça sentido para o corpo daquele aluno. Independente se você trabalha em grupo ou não. Você, primeiramente, precisa conhecer quem é o seu aluno e o porquê que ele veio até você, para que você possa direcionar a sua aula para esse aluno.
Se você está num trabalho em grupo, não tem problema. Todos os corpos precisam da mesma coisa, só que num determinado momento da sua aula, você vai focar mais em um, vai focar mais em outro, e você vai falar para esse aluno por que ele está fazendo aquele exercício, certo? Vamos para um segundo ponto. O meu aluno, ele precisa ter estabilidade, né? Todo o corpo precisa ter estabilidade para que esteja trabalhando numa estratégia motora mais funcional. Então, eu preciso ter estabilidade escapular, certo? Então, estabilidade escapular é um ponto muito importante. Como que eu trabalho essa estabilidade escapular com o meu aluno? Trazendo consciência para os movimentos. E um dos movimentos que eu gosto muito são movimentos de 4 apoio. Então, meu aluno vai estar aqui primeiramente em 4 apoio, eu já vou ver como que está a organização de ombro, cotovelo e punho, como que está a descarga de peso desse aluno, como que está a organização corporal dele nessa posição. E aí eu vou começar a trabalhar essa percepção escapular. Eu vou pedir pro meu aluno aqui, ó, sobe esse ombro na orelha e desce. Sobe o ombro na orelha, desce. Agora vamos tentar fazer círculos com esse ombro, ó. Circula para um lado, porque aí eu já vou estar trabalhando mobilidade do meu punho. Circulo para o outro lado. Círculo, ó, acontece pelo ombro e não pelo quadril. Circulo. Vou pedir pro meu aluno, relaxa esse peito e leva esse peito lá para o chão, fechando as suas escápulas. Agora foge o peito do chão e leva seu coração para dentro, lá entre as escápulas. Então, derrete o peito para o chão, fecha as escápulas e empurra. Feito isso, vamos começar a dar um pouquinho mais de trabalho para esse aluno. Vamos ver como que está a força de membros superiores dele. Pede para ele levar o joelho um pouquinho mais para trás, para entrar numa prancha. Lembrando que o movimento de 4 apoios, eu tenho alinhamento. Aqui eu quero alinhar ombros, quadris e joelhos. E aqui eu vou pedir para ele abrir um pouquinho as mãos, tá? E mais uma vez, primeiro eu mostrei para ele o que é a mobilidade escapular. E aí eu vou pedir para ele, eu não quero que você mova essas escápulas agora. Eu quero estabilidade dos seus ombros, eu quero um movimento agora exclusivo do cotovelo. Então se empurra, tá? Empurra o seu corpo lá para cima e destrava seus cotovelos. E agora o movimento é curtinho do cotovelo. Observa como ele faz esse movimento. Como estão as escápulas dele? Está estáveis? Não estão. Tem fraqueza de serrate, de musculatura estabilizadora? Opa, já preciso trabalhar isso mais com os meus alunos. Tenta fazer. Se está fácil, faz uma flexão maior. Observa como que se comporta essa cintura escapular. Como está esse ombro? Está muito tensionado? Não está? Ele sente desconforto? Posso trabalhar um pouquinho com os movimentos de membro superior. Para um lado, para o outro, observa como que está o equilíbrio e a organização desse corpo. Feito esse trabalho de mobilização escapular, de fortalecimento escapular, vamos aumentar um pouquinho mais essa alavanca? Pede para esse aluno levar essa mão lá para frente e segurar. A força está mais no calcanhar, eu costumo falar calcanhar da mão. Então, ó, empurrou, se empurra, ó, e fica. Observa como que está agora o abdômen desse aluno, ó. Eu vou levantar um pouquinho a minha blusa. Esse abdômen, ele não pode ficar estufando. Esse abdômen é contido lá para dentro e para cima. Organizado, esse ombro quer ir para baixo em direção ao quadril. Mantém. Tá fácil, vamos apoiar os antebraços agora. E vamos estender as duas pernas e manter uma prancha. A prancha já nos dá vários caminhos. Aqui eu preciso ter estabilidade escapular, estabilidade pélvica, abdômen. E eu gosto muito, muito mesmo, de pedir para os meus alunos ficar em posições isométricas, brincar com os tipos de contração que o Pilates nos permite. Por quê? A isometria é muito mais fácil de eu observar como que está a estratégia motora do meu aluno, como que ele chegou, para que eu possa modificar e trazer uma estratégia motora melhor, para que ele possa sentir aquele movimento. Então, o exercício em movimento fica muito mais desafiador para o professor e para o aluno entender o que ele está pedindo. Então, sempre que vocês puderem, deixa o aluno um pouquinho na isometria, para ele entender como que o corpo dele está naquele ambiente, naquele espaço, e para que ele possa fazer as modificações necessárias. E dar tempo para aquele músculo, para ele sentir realmente o músculo ativar. Certo? Falamos um pouquinho então de organização corporal, falamos sobre estabilidade escapular. A estabilidade escapular é extremamente importante para que o meu aluno tenha uma eficiência abdominal. Se o meu aluno não tem estabilidade escapular, se não tem estabilidade pélvica, o abdômen dele não vai estar funcional. Tá? Eu preciso dos dois para me mandar informação para o meu abdômen funcionar de uma forma adequada.
Vamos falar então agora de estabilidade pélvica, tá? Estabilidade só funciona se eu tenho força e mobilidade. Se eu não tenho mobilidade daquela articulação, eu não vou ter amplitude de movimento, eu não vou conquistar força. Então, estabilidade sempre está junto com movimento, mobilidade, e eu preciso de força. A minha força, ela controla a minha mobilidade. Então, pessoas extremamente móveis, eu controlo com o quê? Com força. Eu vou dar limite para aquilo, vou trazer mais força do que mobilidade. Pessoas rígidas, eu geralmente, nem sempre a pessoa rígida é forte, tá? A pessoa rígida eu preciso ganhar mais mobilidade, certo? Então ali eu vou trabalhar esse processo, eu preciso olhar o meu aluno, saber o que aquele corpo está pedindo. Mas o que eu quero que vocês enfatizem é, a estabilidade anda junto com a mobilidade e a força. Então se eu quero trabalhar estabilidade num corpo, eu não posso trabalhar só força e nem só mobilidade. São juntas o tempo inteiro, não existe estabilidade sem esses dois quesitos, tá? Então agora falando de estabilidade pélvica, eu preciso muito de mobilidade. Meu quadril, ele é uma estrutura muito protegida de músculos, ligamentos, é uma articulação cheia de proteção. Então, geralmente, a grande maioria das patologias de quadril vem pela ausência de mobilidade e não de força. Mas, obviamente, como eu falei para vocês, estabilidade se constrói somente com mobilidade e força. Eu preciso trabalhar esse fortalecimento desse quadril. Então, primeira coisa que eu quero observar do meu aluno, como que está a mobilidade de um lado em relação ao outro? Tem diferença? Se tem diferença, aí eu já abro olhos para essa diferença, tá? É muito melhor que os dois quadris sejam limitados, os dois lados do meu quadril sejam limitados, do que um mais móvel e o outro mais rígido, certo? Porque aí vem as discrepâncias, vem as compensações, então eu tenho que abrir os olhos para isso. Então vamos trabalhar um pouquinho de mobilidade desse quadril, lembrando que a gente tem inúmeras mobilidades. O legal é eu trabalhar em várias amplitudes e vários direcionamentos desse quadril. Então eu posso, ó, mobilizar lateral esse meu quadril, tá? Mobiliza, muda o posicionamento do pé, põe o pé mais para frente, mobiliza, segura um pouquinho, ó, na isometria, mudo o posicionamento, ó, trabalho os decúbitos, mobiliza para frente, para trás, vamos trabalhar um pouquinho, ó, de alongamento, vou lá para frente, lá para trás. Posso trabalhar o movimento de mobilidade de quadril sentando e levantando, ó. Abre um pouquinho a perna, eu sento, levanto, ó, abrindo essa virilha, sento, levanto. Posso brincar com os movimentos de rotações aqui, ó. Um quadril fica em rotação externa e o outro na outra amplitude, ó. Abro e fecho. Abro e fecho. Então eu estou fazendo o quê? Trabalhando mobilidade. Posso brincar com os posicionamentos quando o meu aluno está sentado. Nem sempre, eu não preciso deixar meu aluno só aqui sentado com as perninhas estendidas. Eu posso deixar meu aluno sentado com as pernas abertas. Sentado em posição, com o quadril enraizado, os isquios apoiados, troco o lado. Posso brincar de um membro inferior só tá dobrado, o outro estendido, e eu brinco com o movimento de rotação interna, ó. Então eu rodo e volto, rodo, sempre trazendo essa percepção para o meu aluno dos dois lados, tá? Porque a gente tem muita diferença de força e mobilidade de um lado em relação ao outro. E cuidado também com as compensações, para o tronco não vir para frente. Estou mexendo com o quadril, ó, então é só o quadril que vai movimentar. Feito isso, feitas as mobilidades de quadril, vamos passar agora para um pouquinho de exercícios de fortalecimento desse quadril. Um que sempre está presente na minha aula, sempre, independente de equipamentos e acessórios, é as elevações pélvicas, as shoulder breaths, que vai trazer essa percepção de cadeia estabilizadora, posterior e glúteo para o meu aluno. E esse é um exercício ótimo para vocês manterem nas aulas de vocês, para trazer realmente esse quesito avaliatório, para o aluno sentir, falar assim, nossa, antes eu conseguia só com os dois pés apoiados, agora eu consigo com a perna estendida, uma perna estendida para o alto, mexer essa perna. Enfim, traz essa percepção de evolução contínua para o aluno, tá? Então, deitei, apertei bem os meus pés contra o chão, traz esse calcanhar, essa sensação de calcanhar enraizado, puxa esse pé, ó, esse calcanhar, com essa intenção de força de trazer o calcanhar para próximo do glúteo e empurra. Puxo,
e empurro. Só essa sensação, ó. Tá vendo que meus dedos dos pés estão para cima? Justamente para o meu aluno não mandar força para a pontinha do pé, ó. Empurro e puxo. Só traz essa sensação, ó, de empurrar e puxar. Empurro e mantém esse puxar. Esse puxar é como se eu estivesse fazendo o quê? A minha flexão resistida de joelho. E quem faz flexão de joelho? O meu isquiotibial, meus isquiotibiais. Então eu estou ativando já a musculatura que eu quero para o meu posterior de coxa ser ativo. Então puxei e aí sim, ó, com esse mesmo puxar, eu elevo o meu quadril numa posição de extensão de quadril, que eu vou trazer o meu glúteo e vou trazer meus isquiotibiais também para o movimento e mantém essa isometria. Eu tenho que buscar um alinhamento com o meu aluno de joelhos, quadris e ombros. O peso para sobre o ombro e o meu joelho sempre quer crescer para longe. Para quê? Para dar espaço para o meu quadril subir. Aqui acontecem inúmeras compensações, que eu não vou entrar no caso agora nessa aula. Eu estou mostrando para vocês os exercícios. Mas eu tenho que saber ajustar o movimento para o meu aluno, para que ele não sinta o quê? Desconforto na lombar, desconforto no joelho. E tudo isso eu ensino nos meus cursos, tá, gente? Esse olhar mais profundo para o movimento, nessas construções, nessas adaptações para esse tipo de aluno. Feito a isometria, eu posso fazer um movimento mais de forma dinâmica, subindo e descendo. Subo, fico, posso trabalhar só. Sobe a pontinha e desce, sobe pontinha e desce, sobe pontinha e desce. Junta os pés, afasta os pés. Tudo para brincar com a isometria, mantendo sempre a amplitude. Deixa o pé juntinho, ó. Abre e fecha, abre e fecha. Posso tirar uma perna de cada vez e eu vou progredindo com o meu aluno conforme eu vejo que ele tem ferramenta e habilidade para tais movimentos. Feito movimentos para avaliar estabilidade escapular, estabilidade pélvica, o que eu quero avaliar agora com o meu aluno? Eu quero avaliar como que está a mobilidade de coluna lombar dele e vamos pensar numa coluna como um todo agora, tá? A gente sabe a importância dos movimentos para a funcionalidade do nosso corpo da coluna. Então eu não preciso só trabalhar dentro do Pilates a extensão e a flexão, eu preciso dos movimentos de inclinações, de rotações, eu quero toda essa movimentação para quê? Para trazer funcionalidade para o dia a dia do meu aluno. Para quando ele for sentar num carro e virar para trás fazendo essa rotação, ele não se lesionar, porque ele está preparado para fazer tal movimento. Então, num primeiro momento, como que eu vou trabalhar essa mobilidade com o meu aluno? Eu vou pedir para o meu aluno ficar sentadinho, com os joelhos fletidos, com o pé mais abertinho para facilitar. Ele vai segurar atrás da coxa dele ou atrás do joelho e ele vai fazer uma pressão da mão querendo puxar a perna e da perna querendo não deixar essa mão puxar. Então, uma briga de dois vetores de força o tempo inteiro. Eu vou pedir para esse meu aluno crescer essa coluna o máximo que ele conseguir, como se a cabeça dele quisesse tocar lá o topo do teto. E eu quero que ele acomode sempre o tronco em cima do quadril. Eu não quero tronco para frente nem tronco para trás. Então ele está nesse crescimento. Ele vai arredondar essa coluna como se ele quisesse mandar o pubis para frente, tá? Tocar o cós da nossa calça ao chão e vai descer. Tentando buscar essa lombar, esse redondo da coluna, tá? Encostou a lombar. Briga com a força da perna, ó. A mão puxa, a perna enraiza, volta redondo e cresço. De novo, redondinho. Esse movimento a gente pode brincar de fazer em vários aparelhos do Pilates. A gente pode pensar no Cadillac, segurando a mola, tá? Desce, até que o meu aluno consiga descer completamente sem despencar. Desceu, mantém a perna mais dobradinha. E aí a gente vai subir, ó, fazer o caminho reverso. Sobe, segura atrás da coxa, vem redondinho e cresce. Com esse movimento eu vou estar trabalhando toda a região da mobilidade da minha lombar. Quem tem dificuldade nesses movimentos? Geralmente pacientes que têm hiperlordose lombar, porque aquela região está super tensa, o abdômen está bem fraco. Pacientes retificados, então são pacientes que precisam desse olhar mais profundo para esses movimentos de mobilidade. E eu preciso ajudar esse meu aluno a ter essas percepções, tá? Feito esses movimentos de mobilidade da lombar, vamos passar para os movimentos de inclinação lateral. Posso pensar numa mermaid? Então, ó, lateral, alongo para um lado, pensando em crescer para o outro lado, sempre ganhando espaço. Esse braço não está para frente, ele está alinhado com o meu corpo não quer despencar para trás, ele está crescendo. Eu tenho que pensar em não esmagar nenhuma cintura, eu quero espaço de todos os lados, tanto do lado que eu estou inclinando, quanto do lado que eu estou me alongando.
Então, inclino. Fiz os movimentos de inclinação lateral, eu posso incluir uma rotação, crescendo. Ó, o meu braço ele tem direcionamento. E volto, inclino e cresço. Cresço como se tivesse alguém me puxando. Sempre quando eu vou trabalhar com Pilates, outra dica importante que eu preciso passar para o meu aluno, com percepções mesmo. E o nosso cérebro ele interage muito com imagens. Então imagina que a gente está envolto de uma bolha de sabão e eu a todo momento, em qualquer movimento que eu faça, eu quero tocar as extremidades dessa bolha. Faz com que o meu aluno ele cresça para o movimento e ganhe espaço em todas as articulações. Ao invés de ele fazer assim, ele vai crescer para alcançar longe. Ao invés de fazer assim, cresce. Toca a bolha, eu quero força, eu quero direcionamento para ganhar espaço, não só no movimento da coluna que eu estou fazendo, mas no meu quadril, na minha articulação do ombro, na minha cervical. Eu quero ganhar espaço para o movimento acontecer de forma de não comprimir nenhuma outra articulação, certo? Esse é um feedback muito bacana. Feitos os movimentos de flexão, feitos os movimentos de inclinação, de torção, a gente pode já incluir os movimentos de extensão de coluna. E aí a gente vai para um ponto muito especial. Quando a gente fala extensão de coluna, é basicamente olhar para a torácica e não lombar, tá? Eu quero, quem faz o movimento de extensão, para o movimento de extensão acontecer, é a minha torácica que é mais rígida. Eu não quero que a minha lombar faça, porque a minha lombar é a minha estrutura móvel do corpo, certo? Então, olhem para os alunos de vocês, cuidado com os movimentos de extensão para o aluno não roubar pela lombar. Eu quero mobilizar a minha estrutura rígida. A lombar já tem uma lordose, que é uma extensão. Eu não quero fazer uma hiperextensão, certo? E vamos lá. Deitei de barriguinha para baixo. Abram as pernas para relaxar um pouquinho e favorecer a lombar de vocês, para dar mais espaço. Apoie o antebraço de vocês e acomoda a testa no mat. E aqui eu vou pensar numa posição de esfinge, tá? Então eu vou apertar meu cotovelo contra meu mat, crescer, torácica. Eu gosto muito de usar a respiração nesse movimento para proteger realmente a lombar do meu aluno. Então eu subo fazendo a expiração, porque meu abdômen, ele é antagonista aos meus extensores, né? Então ele vai proteger toda a minha região da lombar. Agora, se eu quero ganhar amplitude com um aluno rígido, que tem uma rigidez na lombar muito grande, o que eu falo para esse aluno? Subir fazendo uma inspiração, porque o abdômen vai destravar e vai liberar para o movimento acontecer com mais fluidez. E o meu aluno vai conseguir mais amplitude, tá? Então, outro ponto que eu gosto de falar para vocês na avaliação é não frear o aluno na respiração. A respiração é uma ferramenta positiva dentro das aulas de Pilates, não uma obrigação. O meu aluno ele não precisa ficar, inspira para fazer, para preparar e expira para fazer o exercício. Isso não existe. Não existe a gente cobrar um padrão respiratório de pessoas diferentes. O que existe é eu melhorar a condição, a organização corporal do meu aluno para que ele respire melhor dentro da funcionalidade da estratégia motora dele. Tá? Quanto melhor a sua postura, melhor a troca gasosa, melhor a sua respiração. Mais ar vai para outras regiões do meu pulmão. Então esse é o meu foco principal dentro do meu estúdio de Pilates. Tá? Posso aumentar a amplitude desse movimento. Então eu fiz o meu Baby Swan e o meu Swan. Ombro para baixo e desço. Posso brincar com esses movimentos de extensão, não só deitadinhos, eu posso brincar com esse movimento de extensão sentados com o meu aluno. Então eu posso estar aqui, pedir para o meu aluno, leva seu peito lá para frente e arredonda. Leva seu peito lá para frente, alonga seu queixo e arredondo. Então, todas as escolhas do movimento vai depender muito de quem são os meus alunos. O meu aluno ele tem uma condição para fazer uma extensão grande, o meu aluno ele tem uma osteoporose, eu tenho que tomar mais cuidado nessa extensão. Como que eu vou fazer essa extensão com o aluno XYZ? Depende de quem são os meus alunos, da dose e a forma que eu vou conduzir esses movimentos. Tá? Então, a gente falou sobre organização corporal, falamos sobre estabilidade escapular, estabilidade pélvica, falamos sobre mobilidade de coluna, falamos sobre mobilidade de cada segmento, da torácica, da lombar. E agora eu quero falar um pouquinho para vocês da importância dos movimentos unilaterais, para a gente trazer essa percepção mesmo para o aluno de lados diferentes e assimétricos, como é importante eu entender sobre o meu corpo, sobre a minha consciência corporal dentro do estúdio de Pilates. Então tragam para as aulas de vocês movimentos unilaterais. Não precisam ser movimentos complexos, mas movimentos que os alunos sintam o corpo
e tragam essa consciência, tá? Então a gente vai fazer alguns movimentos unilaterais de membro superior e depois nós vamos fazer de membro inferior. Vamos começar com o membro inferior. Vamos pensar num side kick, que é aquele movimento que a gente já faz no match 34. Então, eu vou posicionar o meu braço aqui da forma mais tranquilinha, ó. Empurra esse chão pra gente criar uma cinturinha aqui, pra alinhar o meu quadril, porque se eu desabo, ó, meu quadril desaba, eu desalinho o quadril. Então, eu preciso dessa cinturinha pra alinhar calcanhar, calcanhar. Essa mão pode ficar apoiando aqui pra me dar mais estabilidade. Relaxa a sua cabeça, alonga seu queixo, alinha ombro, quadril e pés. E eu vou, ó, só subir e descer. Up and down. Pra cima, pra baixo. Posso ir pra frente e para trás. Pra frente, para trás. Posso parar aqui atrás, ó, e fazer círculozinhos. Vou para frente, círculozinhos. Brincando com os movimentos. Vou para o outro lado. Apoiei. Mão, cinturinha. Vamos lá. Conecta calcanhar, calcanhar, ó. Preciso de uma cinturinha. Para cima, para baixo. Para cima, para baixo. Para frente, para trás. Para frente, para trás. Ficou lá atrás. Bolinhas, bolinhas, bolinhas. Percebe a diferença de um quadril para o outro. E bolinhas, bolinhas, bolinhas. Feito esses exercícios unilaterais, vamos pensar no movimento unilateral que trabalha força e potência. Vamos fazer uma pranchinha aqui lateral que já vai trabalhar braço e trabalhar essa questão de estabilidade, ó. Subiu. E eu vou trabalhar aqui um pouquinho de intensificação com vocês. Vou mostrar como que a gente intensifica, ó. Então, tô aqui atrás. Alunos que têm mais desconforto, ó, apoia a mão atrás da cabeça e pede para empurrar. Segurei, empurro. Fiquei aqui na isometria, estende a perna de cima. Se sustenta, mantém quadril alto. Tá tranquilo? Estende a de baixo. Abre a base primeiro para dar mais estabilidade. Feito com a base aberta, agora vamos fechar e se empurra. Se empurra. Braço estende. Vamos trabalhar agora com o movimento. Costura. Sobe e desce a perna. Então, são movimentos que eu posso ir intensificando conforme o meu aluno vai ganhando habilidades corporais, tá? E agora a gente vai para um quesito que eu gosto muito de trabalhar, que é a força. 70% das minhas aulas dentro do estúdio a gente trabalha força com os alunos, tá? Não existe ganho de funcionalidade. Não existe melhora funcional dos meus alunos sem força. É a força, é a contração muscular que vai fazer o meu aluno ter músculos para que ele tenha respaldo, para que ele tenha melhora, certo? Então, 70% das minhas aulas é essa força. Ai, Thalissa, muita força não. Força na medida que o meu aluno consegue e tem estrutura para receber, tá? Então, vamos pensar num processo de força de membros inferiores. O que a gente pode trabalhar? Agachamentos. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho de agachamentos aqui de membro inferior, para força e potência aqui no match, tá? E depois a gente vai fazer um pouquinho de exercícios para membros superiores. Membros superiores eu já fiz um pouco de força na flexão de braço, tá? Agora a gente pode pensar em fazer uma sequência que envolve tanto força de membro inferior como força de braço. Então, vamos lá. A gente vai agachar e entrar numa prancha com flexão. E aí eu vou gerar algumas adaptações para os corpos dos alunos que são mais fraquinhos, tá? Então, eu tô aqui no alto, vou pedir pro meu aluno, vamos fazer um agachamento? Agacho. E você vai observar como tá esse agachamento, como tá a estratégia motor. O meu aluno tá conseguindo sentir o que o agachamento pede? Subiu, manda todas as ativações, traz toda essa percepção para o corpo do seu aluno. Agacho. Agora o meu aluno vai ficar, ele vai levar a mão ao chão, você vai pedir para ele se alongar, e ele vai caminhar lá na frente. Caminhei. E aqui na frente, se ele tiver força e potência, ele faz a flexão de braço. Não tenho, ajoelho e faz mais curtinho. Subiu. Caminho, 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 caminho. Abro a perna. Agacho, trabalho mobilidade. Sobe o tronco. De novo. Então, vocês percebem que eu estou trabalhando tudo que eu falei com vocês aqui na aula. Mobilidade, percepção, estabilidade escapular, estabilidade pélvica, organização corporal num movimento só. Geralmente esses movimentos mais complexos, que envolvem todas as habilidades, eu deixo para o final da aula, tá? De novo, agachei, mão ao chão, alongo, caminho, 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 fechei minha perninha, flexão, caminho, 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 abro, abro, agachei,
tronco, aperta calcanhar e subo. E sempre para o final da aula, eu trago realmente essa percepção de organização corporal para o meu aluno fazer um antes e depois, como ele chegou e como ele vai embora, tá? Então eu peço para ele se alinhar, manter os pés conectados ou até mesmo manter uma prancha e pensar em todas as conexões da aula, tá? Então ele vai manter os pés conectados, a ativação de glúteo, vou ficar na lateral para vocês. Eu vou dando feedback para ele, observa como que está o seu corpo, como que está a ativação dos seus pés em relação ao chão, quando você chegou e como você está agora. Você está sentindo mais a percepção dos seus pés todo apoiado, mais equilíbrio, o seu corpo está mais ativado, você está sentindo mais as conexões da sua perna com o seu centro, do seu centro com os seus braços, você está sentindo mais comprido, sem muita compressão, você entende mais o que é o seu corpo, o que você precisa fazer para protegê-lo. E assim eu vou criando essas conexões e esse entendimento de consciência corporal para os nossos alunos. Só lembrando que tem vários pontos que a gente pode trabalhar. Você não necessita trabalhar todos esses pontos em todas as aulas, tá? Um ponto que eu esqueci de falar nessa aula que eu quero enfatizar aqui é a questão da ativação abdominal, tá? Incluam a ativação abdominal coerente nas aulas de vocês. Comecem basicamente, pode começar deitadinho, só com respiração, trazendo essa consciência para o abdômen. Traz essa percepção para o aluno do que é a contração. Expira, pede para o aluno tossir, tá? Eu vi uma dica desses dias de um amigo meu, ele falou assim, ó, fala para o seu aluno puxar o ar, solta o ar completamente e no final da expiração pede para ele tossir, para ele sentir o que é essa ativação abdominal e faça essa percepção deitado também. Às vezes a gente está deitadinho aqui, ó, pede para o seu aluno subir soltando o ar, por quê? Lembra que a respiração é uma ferramenta ao meu favor e a expiração favorece a ativação dos meus músculos abdominais. Então ele vai subir tracionando a minha cabeça, soltando o ar, ó, chegou aqui no final e volta. Por quê? Essa tosse vai ativar mais ainda a musculatura abdominal. Só para ele no começo ele sentir realmente. Tem muito aluno que tem tanta falta de consciência do que é o músculo abdominal que ele não sabe. Então eu estou trazendo essa conexão, essa percepção para o corpo dele antes, para que ele possa fazer sentido realmente para o corpo do meu aluno, para ele entender o que é esse ativar. Mais para frente você vai incrementando esses movimentos, trazendo a alavanca das pernas e vai tornando essa potência abdominal cada dia mais forte, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês realmente implementem todos esses segmentos dentro das aulas de Pilates de vocês. Eu quero saber os comentários aqui embaixo se vocês já usam todos esses conceitos dentro da aula de vocês, se de alguma forma eu ajudei nesse quesito, nesse aprofundamento do que eu trabalho dentro das minhas aulas. Espero o comentário de vocês, não esqueçam mais uma vez de curtir o vídeo, de comentar, de compartilhar e de me seguir também lá no Instagram. Beijos e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!